Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h36. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Ninguém acerta 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai a 76 milhões de reais. Brasil registra mais de 1.600.000 casos de dengue em 2023. Projeto no Senado quer regular a ação de partidos na internet. Governo de Goiás realiza o primeiro sorteio da nota fiscal goiana de 2024. Goiânia passa 17 dias sem nenhum registro de assassinato, marca histórica para uma capital brasileira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37 agora, 6h37. Sejam bem-vindos à programação aqui pela Rádio Verde Vale FM, a rádio número 1 da região. E as férias do Congresso só terminam oficialmente daqui a uma semana. Mesmo assim, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve receber líderes partidários ainda hoje para uma reunião. Lira entende que há urgência em discutir uma série de assuntos que têm provocado tensão entre representantes dos três poderes. E na pauta desse encontro estão temas como bloqueio do governo à parte de emendas parlamentares, autorizações do Supremo Tribunal Federal para operações da Polícia Federal contra congressistas e medida provisória da reoneração. Em uma recente entrevista, Lula disse que terá o maior prazer de explicar aos líderes por que vetou parte dos recursos previstos. Emendas de comissão não são impositivas, isso é, não são de execução obrigatória. Na prática, o governo acaba condicionando a liberação de verba ao apoio de parlamentares a projetos de interesse do Palácio do Planalto. Os parlamentares, por outro lado, também usam as emendas como forma de negociação. Isso porque acabam cobrando a liberação de emendas para que possam, então, apoiar projetos do governo. E o resultado da Mega Sena, com prêmio de 66.064.504 reais, foi divulgado neste sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 76 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira. Os números sorteados foram 10, 20, 30, 42, 47 e 53. 73 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 61.715. Os 5.852 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 1.099 cada. 6h39. E crise das empresas aéreas contrasta com o alto custo de passagens. Os detalhes você confere com René Almeida. Por ter entrado com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, você deve estar se perguntando como é possível uma empresa desse tamanho ter problemas financeiros se o valor das passagens aéreas permanece altíssimo. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, em setembro de 2023, o preço médio para um voo doméstico era de R$ 747 no Brasil. O economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, explica por onde começam os problemas das empresas. O primeiro fator é exatamente essa questão financeira, porque como tudo é cotado em dólar, ela tem um risco cambial nas finanças dela. Então tem que fazer uma boa avaliação e que a gente diz no mercado, tem que fazer os hedge, né, as proteções, porque senão acaba realmente colocando muito vulnerável as finanças dela. Então a primeira questão é a questão cambial. A segunda questão, ela depende muito do combustível de aviação, do preço do querosene, né? Então com a pandemia o querosene subiu muito e 65% dos custos de uma empresa é querosene, é combustível, entendeu? Então ela depende muito do preço do querosene. Se o querosene sobe muito, você tem um problema financeiro.
Além disso, o setor é muito suscetível à quantidade de passageiros, que diminuiu significativamente na época da pandemia. Mas para o economista, os fatores que mais influenciam são os custos de operação, com uma estrutura de aeroportos que não é a ideal no Brasil, além de problemas de gestão das empresas. Diante disso, o governo estuda a criação de um fundo com até 6 bilhões de reais para socorrer as aéreas. César acredita ser uma boa ideia. É que nem o Desenrola. O Desenrola, o que ele faz? Se o cara não pagar, o governo vai pagar o banco, entendeu? Então, o Desenrola funciona como uma garantia de que o banco vai receber aquele recurso que ele ajustou dentro do programa. E assim é esse fundo que eles querem fazer da aviação. Eles vão colocar disponíveis lá 6 bi, as empresas vão utilizando junto ao mercado, gasolina, aeroporto e tal, e ela pode dar como garantia esse recursos que ela teria lá no fundo, e assim, ela não vai sacar, mas ela vai prometer pagar para o fornecedor, e o fornecedor fica tranquilo, porque se ela não pagar, o fundo cobre esse valor. O pedido de recuperação judicial da Gol foi aceito pela Justiça norte-americana. Trata-se de um processo anterior à falência, em que a Justiça suspende temporariamente a cobrança de dívidas da empresa até que ela recupere a sustentabilidade da operação. As dívidas da Gol são estimadas em 20 bilhões de reais. As operações da companhia devem continuar normalmente durante o processo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Um bebê de 1 ano morreu afogado após se enrolar a lona que cobria a piscina da casa da família, no setor Campos Elíseos, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe prestou os primeiros socorros, mas a criança acabou morrendo no local. Os bombeiros informaram que os pais tinham coberto a piscina da residência com uma lona para impedir que ela ficasse exposta, mas a criança acabou se enrolando nela e caindo na água. A bebê afundou junto com a lona na sexta-feira. Ao perceberem o que aconteceu, os pais acionaram os bombeiros para que prestassem os primeiros socorros à filha. O serviço de atendimento móvel de urgência também foi chamado para atender a bebê, que estava inconsciente, mas a criança não resistiu. Em 2023, Goiás registrou mais de 112 mil notificações de dengue, chikungunya e zika. Desse total, mais da metade foram confirmados. Com esses números, Goiás ficou entre os estados brasileiros com a maior incidência de dengue, segundo o Ministério da Saúde. Nesse ano de 2024, até o momento, foram 24 óbitos suspeitos, segundo afirmou a Secretaria Estadual da Saúde. A população de Águas Lindas de Goiás, assim como do Distrito Federal e em torno, estão preocupadas com o aumento significativo no número de casos de dengue na região. Segundo a Secretaria da Saúde de Goiás, informou em boletim, foram 1.475 casos de dengue e 7 possíveis óbitos pela doença estão em investigação no município. O novo secretário de Saúde de Goiás, Razível dos Reis Santos Júnior, alertou para a mobilização geral dos municípios goianos para evitar uma epidemia de dengue no estado. O pedido foi feito na sexta-feira, durante a apresentação da estratégia de vacinação e criação do gabinete de crise nos 246 municípios. E Goiânia passa 17 dias sem nenhum registro de assassinato, uma marca histórica para uma capital brasileira. Quem traz essa reportagem é Brunelli Portela. Rosanei mora no Rio de Janeiro e está a passeio em Goiânia. Ela percebeu que a segurança está presente na capital. Então eu sempre venho aqui e eu estou percebendo aqui em Goiânia mesmo que está bem mais tranquilo. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelo terminal Praça da Bíblia. O local possui atuação ostensiva do batalhão de terminal. Há 5 anos, o cenário era diferente no terminal da Praça da Bíblia. Não havia policiamento, as pessoas andavam com medo, escondendo celulares e pertences de valor. Mas, de acordo com os passageiros, atualmente é possível mexer tranquilamente no celular. E quando os policiais começaram a atuar dentro dos terminais, a sensação de segurança aumentou. Rapaz, eu acho que é muito importante isso, né? E com o policial aqui não acontece negócio de roubo, essas coisas. Ah, sim, com certeza, bem mais segura. Dá mais tranquilidade pra gente, tranquilidade, né? Mais segurança é muito importante pra gente, né? Porque a gente fica mais segura, né? E aí a gente nesse movimento vai e volta todo dia, né?
sair mais segurança. Dá para ficar no celular? Dá sim, dá sim. Célia Maria é comerciante no terminal Praça da Bíblia há 18 anos. Ela relata que antigamente não tinha paz para trabalhar. Só a presença deles já impõe, né? Respeito, assim, com as pessoas que ficam aí usando droga em volta do terminal, aí entra aqui abordando os clientes, abordando os usuários, né? Os passageiros, né? Os usuários que eu digo, os passageiros. E, assim, pra gente é muito melhor, muito melhor. É maravilhoso a presença deles aqui. A comerciante ainda conta que tudo mudou com a presença dos policiais no terminal. Olha, antes do Caiado assumir a gestão, né? Tava uma coisa tão absurda que os passageiros não podiam nem mexer no celular nos pontos de ônibus. Com um mês que o Caiado assumiu, né, a gestão, minha filha virou uma maravilha, tanto no setor, nos bairros, né? Que as minhas freguesinhas, que são as diaristas, chegavam chorando, porque nos pontos de ônibus eles ficavam escondidos atrás das árvores, e assim que elas chegavam no ponto de ônibus, abordava, tomava marmita, tomava tudo. E o celular. Hoje não, hoje está uma benção. E a sensação de segurança não é apenas nos terminais, ela é representada nos números. Goiânia completou 17 dias sem registros de homicídios. A marca é considerada histórica para uma capital. Na verdade, além do implemento de ações, né, e operações, aumento do efetivo dos alunos que estão em formação na academia em todo o estado de Goiás, principalmente na cidade de Goiânia. E nós podemos registrar também que todo crime, quer seja o roubo, quer seja o homicídio que ocorre na cidade de Goiânia, nós deslocamos equipes de inteligência para o local, que já começa a receber informações, verificar qual o veículo utilizado, e logo momentos após o crime, esses infratores da lei estão presos. Então, quando esse infrator da lei comete algum crime e ele sabe que ele vai ser preso posteriormente, automaticamente a redução dos crimes estão aí. O governador Ronaldo Caiado sempre destaca que esses dados só são possíveis por meio do trabalho ostensivo das forças de segurança do estado. Eu quero que esteja tudo ali que eu tenho dito ao coronel Brum, secretário, aos meus comandantes, eu quero estar ali naquela faixa próximo a zero, tá certo? Para que realmente o meu último ano de governo seja com total resultado pleno da segurança no estado. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. E no primeiro clássico paulista dessa temporada, o Palmeiras venceu o Santos em casa por 2-1 nesse domingo pela terceira rodada do Paulistão. O Verdão foi superior em todo o jogo, mas só conseguiu marcar no segundo tempo, com gols de Rafael Veiga e Flaco Lopes. O Santos ainda diminuiu a desvantagem em lance de Otero, mas não teve forças para buscar o empate. Com a vitória, o Palmeiras manteve a ponta do grupo B com 7 pontos. O Santos, mesmo derrotado, também é líder no seu grupo, o A, com 6 pontos. O Palmeiras joga fora de casa na próxima rodada. Na quarta-feira, às 19h30, encara o Red Bull Bragantino em Bragança. O Santos sobe a serra mais uma vez para jogar no mesmo dia, às 21h35, contra o Água Santa, e a partida será em São Bernardo do Campo. E o Campeonato Goiano chegou nesse fim de semana à sua 4ª rodada. E nesse domingo, 3 jogos entre equipes do interior agitaram o dia esportivo no estado. A rodada foi completa com o clássico da rodada, onde o Vila Nova venceu o Atlético Goianiense. O estadual vai voltar na próxima quarta-feira com a 5ª rodada. Entre os jogos, o destaque ficou para o Goianésia, que venceu Morrinhos fora de casa por 1-0. No estádio Divino Garcia Rosa, o Goiatuba também fez o dever de casa e colou nos líderes do Goianão. O time recebeu a Jataiense e venceu pelo placar de 1-0. Fechando os jogos dessa rodada, o Anápolis recebeu o Craque no estádio Jonas Duarte, porém o duelo não passou de empate sem gols. O resultado foi péssimo para os dois lados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. E o mercado físico do boi gordo registrou preços estáveis ou mais baixos ao longo da última semana. Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, houve tentativa de compra por parte dos frigoríficos em níveis mais baixos, pois a indústria ainda avalia o lento escoamento da carne nesse início de ano, o que tem apresentado uma queda generalizada.
Para Iglesias, o quadro limitado de demanda não deve permitir a recuperação de preços, pelo menos no curtíssimo prazo. O mercado atacadista apresentou preços em queda para a carne bovina. Segundo ele, o ambiente de negócios ainda sugere a queda das indicações, em linha com as dificuldades em torno do escoamento da carne nesse início de ano. As indústrias ainda sinalizam um grande volume de produto estocado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O Ministério da Saúde divulgou dados sobre a incidência da dengue no Brasil em 2023, registrando mais de 1.600.000 casos prováveis da doença. O aumento das temperaturas e o acúmulo de água de chuva no verão criam condições ideais para a proliferação de mosquito, Aedes aegypti, o principal vetor da doença, dengue, zika e chikungunya. O crescimento de 16,8% nos casos de dengue em relação ao ano anterior acende um alerta para a possibilidade de um novo pico de infecções. Os principais focos do mosquito estão nas residências. O controle deve ser contínuo mesmo no inverno, pois os ovos podem sobreviver durante essa estação e retomar o desenvolvimento na primavera, permanecendo ativos por até um ano. O controle contínuo mesmo nos períodos de inatividade do mosquito é crucial para interromper o ciclo de vida do Aedes aegypti e reduzir a incidência de doenças transmitidas por ele. Tramita no Senado Federal um texto que busca regular a atuação partidária em redes sociais e garantir o acesso aos perfis de partidos aos sucessores na direção de legendas. O PL, de autoria da senadora Soraya Tronic, altera a lei dos partidos políticos para reconhecer a divulgação não só na televisão e no rádio, mas também na internet. O projeto estabelece que o partido político com o estatuto registrado no tribunal terá novas possibilidades de divulgação de propaganda partidária gratuita. Além das transmissões tradicionais, poderá utilizar também websites, blogs, canais de transmissão e perfis em redes sociais. Em relação à administração de perfis de partidos em redes sociais, o texto determina que os integrantes dos órgãos de direção partidária devem garantir o acesso aos integrantes eleitos que os sucederem. E o contrabando cresceu 25% nas regiões marítimas e fluviais do país. Quem traz os detalhes nessa matéria é Rafaela Martinez. Os números do contrabando de cigarros em rios e mares brasileiros cresceram 25% em 2023, na comparação com o ano anterior. Um levantamento feito pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o FNCP, mostra que foram mais de 10 milhões de maços apreendidos durante operações em regiões marítimas ou fluviais. O secretário executivo de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Wagner Ferreira, destaca que os portos brasileiros são alvos preferenciais dos contrabandistas que começaram a mudar seus fluxos das fronteiras terrestres para as zonas de entrada com menos fiscalização. Hoje nós temos uma entrada principalmente do cigarro via Suriname, entrando pelos portos brasileiros ali na região nordeste e entrando também via terrestre na região norte. As operações de combate a esse tipo de crime acontecem de forma pulverizada pelo Brasil, que tem quase 17 mil quilômetros quadrados de fronteira. Para o secretário, esse enfrentamento passa pelo trabalho de fiscalização, mas não se resume a ele. Enxergando o crime na complexidade que é o crime do contrabando, a gente não pode tratar um crime complexo de forma simplória. Então, nós não vamos resolver esse problema simplesmente com repressão policial. Nós temos que trabalhar em diversas vertentes. Nós temos que tornar o nosso território economicamente inviável para a prática desse crime. De acordo com o presidente do FNCP, Edson Vismona, a política tributária é outro ponto a ser considerado. Enquanto o cigarro do Paraguai é tributado em média em 13%, no Brasil, a alíquota pode chegar a 71%. E é injusto deixar só na questão da repressão. Nós temos que ver demanda é tributo. Para ele, o combate ao contrabando deve ocorrer em duas frentes. Na primeira, pela oferta com a repressão e fiscalização, e em segundo lugar, pela demanda representada pelo preço dessas mercadorias e o equilíbrio tributário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h08. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 700 quilos de queijo tipo mussarela, transportado irregularmente no quilômetro 361 da BR-153. Os produtos seriam vendidos para restaurantes e mercados de Brasília, no Distrito Federal. O flagrante aconteceu na manhã da sexta-feira em Jaraguá. Ao abordarem o veículo, um Fiat Strada, os policiais verificaram a carga de laticínio na carroceria, na parte de trás do veículo. Além de ser transportado em condições inadequadas e em veículo inapropriado, o produto não apresentava nota fiscal. Segundo a polícia, o condutor, um homem de 40 anos, ainda apresentava tanto a habilitação quanto a documentação do veículo vencida. Em depoimento, ele afirmou que seguia da zona rural de Ceres com destino à capital federal, que a mercadoria seria distribuída para restaurantes e mercados de Brasília. O valor estimado dos produtos não foi divulgado. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem vai responder por crime contra as relações de consumo. Além de multa, a pena pode chegar até 5 anos. O Senado Federal analisa um projeto de lei de autoria de Wilder Moraes que dá prazo de 5 dias úteis para que as operadoras efetivem planos de saúde contratados por idosos ou pessoas com deficiência. Se houver necessidade de perícia médica, o prazo será de 10 dias. O texto tramita na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle da Defesa do Consumidor, mas ainda não há relator designado. Depois, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais. No entanto, segundo Wilder Moraes, muitas empresas costumam adotar práticas que desestimulam e dificultam o ingresso de novos beneficiários, idosos ou com deficiência. E o governo de Goiás realiza o primeiro sorteio da Nota Fiscal Goiana de 2024. Vamos conferir os detalhes desse sorteio com Marcelo Tavares. A Secretaria da Economia realizou em Goiânia o primeiro sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana. O resultado está disponível no site economia.go.gov.br. O maior prêmio, no valor de R$50 mil, saiu para Iara de Oliveira Chaves Ribeiro, de Goiânia. Na sequência, foram conhecidos os 3 felizardos que vão embolsar R$10 mil cada. Misael de Brito Braga e Guilherme Gondim Prado, de Goiânia, e Alisson Carvalho Ferreira Lima, de Jataí. Foram contemplados ainda 4 ganhadores com a premiação de R$5 mil, 50 com a premiação de R$1.000 e 100 com o prêmio de R$500. Para participar do programa Nota Fiscal Goiana, basta acessar o site e realizar o cadastro gratuito. Para acumular bilhetes para os sorteios mensais do programa, o inscrito deve pedir nota fiscal com o CPF em suas compras no comércio varejista. Além de concorrer aos prêmios em dinheiro, o programa concede desconto de 5% a 10% no IPVA. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Horas e 11 minutos. E o domingo foi de clássico em Goiânia. No Oba, o jogo que marcou a estreia do volante Fernando pelo Vila Nova, o Tigrão recebeu o Atlético Goianiense pela 4ª rodada do Goianão. No duelo, o Colorado foi letal e com gols de Alisson e Roberto venceu o rival pelo placar de 2-1. O jovem atacante Daniel descontou para o rubro-negro. Com a vitória, o Vila Nova assumiu a liderança do Goianão, agora com 9 pontos. O Atlético Goianiense caiu para a 8ª posição, com apenas 4 pontos ganhos. O Tigrão volta a campo no próximo dia 31, diante da Aparecidense, novamente no Oba, às 19h30. E atual tetracampeão mineiro, o Atlético mostrou por que é favorito a conquistar o 5º título estadual seguido. Nesse domingo, na Arena MRV, o Galo goleou o Democrata por 4-0, se reabilitando na competição após uma derrota para o Patrocinense na estreia. Maurício Lemos, Zaratio e Edenilson marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Gustavo Scarpa começou no banco e fez a estreia pelo Galo no início do segundo tempo. Na reta final da partida, Hulk deixou dele, definindo a goleada. Com esse resultado, o Atlético assumiu a liderança do Grupo B, com 3 pontos, a mesma pontuação do Vila Nova. O Galo leva vantagem no saldo de gols. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E a sexta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuaram até 2,8% e flutuaram na faixa entre R$ 64,15 e R$ 65,45, mas ainda conseguiram acumular elevações semanais.
O vencimento março 24 foi cotado a R$ 65,45, com desvalorização de 2,85%. Maio 24 valeu R$ 65,38, com perda de 2,39%. Julho 24 foi negociado por R$ 65,00, com baixa de 2,40%. E o setembro 24 teve valor de R$ 64,15, uma queda de 2,06%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. Brumadinho, juristas explicam a falta de condenação de envolvidos nesse caso. A matéria é de Tereza Klein. 270 mortos, 3 pessoas desaparecidas, ninguém responsabilizado. Nesta quinta-feira, a tragédia de Brumadinho completou 5 anos. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem se rompeu e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos na cidade mineira. Até hoje, não há condenados. O processo corre na Justiça Federal. Tanto a empresa responsável pela mina, a Vale, quanto a subsidiária alemã, TÜV Süd, que certificou a segurança da estrutura, foram responsabilizadas apenas na esfera civil e administrativamente. As investigações revelariam que o alto escalão das empresas sabia do risco de rompimento. 16 pessoas se tornaram réis no processo. A jurista Vera Chemin explica que a demora pela responsabilização em relação às mortes ocorre porque no direito penal somente pessoas podem ser responsabilizadas. Isso ocorre pelo fato de a legislação penal não prever um tipo penal relativamente aos atos ilícitos cometidos por pessoas jurídicas, o que permite afirmar que somente as pessoas físicas responsáveis pela condução daquelas pessoas jurídicas serão responsabilizadas, tanto civil e administrativamente quanto penalmente. Animais e coisas não podem ser sujeitos ativos de crimes, nem autores de ações, pois lhes falta o elemento vontade. Em 2021, foi assinado um acordo de reparação de danos causados pela catástrofe entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e o governo de Minas Gerais e a Vale. O pagamento determinado foi de R$ 37,6 milhões para serem aplicados em 160 projetos na bacia do Paraopeba, em programas de transferência de renda, monitoramentos ambientais e obras de segurança e reconstrução. Em relação ao andamento do processo penal, ou seja, a condenação pelas mortes, o jurista Ricardo Gluckner ressalta que não é possível prever quantos anos poderá durar o processo. Olha, em verdade, nunca existe um prazo definido, porque tudo depende de quantos réus são. Cada réu, ele tem direito a ouvir 8 testemunhas por fato. Então, imaginemos assim, se uma pessoa é acusada de praticar 5 crimes, ela poderia ouvir num processo 40 testemunhas. Então, isso vai longe. Os 16 réus foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado por 270 vezes, referentes a cada pessoa morta, crimes contra a fauna, a flora e poluição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23. Agora já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale. 8 dias após registrar um terremoto de magnitude 6,6, o município de Tarauacá, no interior do Acre, voltou a ter um tremor de terra detectado. Na madrugada desse domingo, por volta de 4 horas no horário local, um abalo sísmico de magnitude 6,5 foi captado pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. De acordo com a agência, o epicentro foi localizado a 609 quilômetros de profundidade e 66 quilômetros da zona urbana do município. Ainda conforme o monitoramento, apesar da magnitude, o tremor não ofereceu risco à superfície por conta da profundidade na qual ocorreu. O Corpo de Bombeiros do município informou que não há ocorrências relacionadas ao tremor até o momento, mas que muitos moradores entraram em contato com a corporação para saber do ocorrido após sentirem o terremoto.
Apesar da profundidade, moradores relatam terem sentido tremor até na capital Rio Branco, localizada a pouco mais de 400 quilômetros do local. 9 estados brasileiros e o Distrito Federal aprovaram o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o que pode refletir nos preços da gasolina e também dos alimentos. O reajuste do imposto foi aprovado na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Diferente do que acontece com produtos e serviços, a tarifa no combustível é a de REM. Isso significa que a cobrança é realizada com um valor único que incide sobre a quantidade de litros. A alíquota fixa do ICMS terá aumento a partir do dia 1º de fevereiro. O preço do litro da gasolina vai sair de R$ 1,22 para R$ 1,37. Do diesel e biodiesel terá um aumento de 12 centavos, passando de 94 centavos para R$ 1,06. Pressão agrava problemas de saúde mental no ambiente corporativo. A Adriana Mesquita é quem traz essa reportagem. Prazos apertados, metas agressivas, responsabilidades mal definidas. Para a administradora de empresas especialista em recursos humanos, Tânia Zambelli, a pressão por resultados é a grande vilã da saúde mental no ambiente corporativo. A pessoa se sente na obrigação de ter que fazer aquelas entregas de qualquer forma. Então ela fica correndo atrás de entregar e muitas vezes ultrapassa os seus limites. Começa a querer entregar demais, a qualidade cai e aí ela não tem reconhecimento, isso cria desmotivação. O resultado desse ciclo, segundo a administradora do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, é o aumento de casos como estresse, ansiedade, depressão e burnout. Por isso, Tânia recomenda oferecer feedbacks constantes para equilibrar nível de demandas com resultados. A comunicação flui, né, com mais facilidade. E o liderado, ele tem mais oportunidade para se colocar, para poder falar daquilo que está sentindo, como que ele pode fazer para poder se sentir mais à vontade na realização daquelas tarefas ou nas entregas daquelas metas. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido a problemas emocionais. Isso custa à economia global cerca de $1 trilhão, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração apoia a campanha Janeiro Branco, o mês de conscientização sobre saúde mental. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27, 7h27. A região centro-norte de Goiás deve iniciar a semana com uma combinação de calor, umidade, pancadas de chuvas isoladas. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, a temperatura pode chegar a 31 graus nesta segunda-feira e já a umidade relativa do ar pode variar entre 45% e 95%. Ainda para a região centro-norte do estado, as chuvas intensas devem variar entre 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com rajadas de vento acima de 60 quilômetros por hora. Ainda a previsão de raios. Segundo informações do CIMEGO, a semana em Goiás terá chuva irregular devido à combinação de calor e umidade. Crianças e adolescentes de 8 a 18 anos podem se inscrever para o curso gratuito de robótica em 13 cidades goianas. As aulas são oferecidas dentro do programa Include, numa parceria com o Instituto Campus Party, e tem o objetivo de inserir jovens de comunidades de baixa renda no ambiente tecnológico, por meio de ensino gratuito de robótica, computação e programação. São 70 vagas para cada um dos 14 laboratórios do programa em atividade em Goiás, localizados em Goiânia. A Polícia Civil prendeu acusados de aplicarem o golpe do novo número, que é praticado pelo WhatsApp. O balanço dessa ação você confere com Rafael Mesquita. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas em Goiânia e Aparecida. Eles são suspeitos de aplicar o golpe do novo número e devem responder por estelionato e associação criminosa. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é o delegado do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes, Dr. William Bretz. Dr. William, como é que funcionava esse esquema e o que a polícia identificou até agora?
Bom, o golpe do novo número, que já é um tanto quanto conhecido pela população, é aquele golpe por meio do qual o suspeito, se passando por um parente ou amigo próximo, entra em contato com a potencial vítima e alega problemas com aplicativos bancários por conta do novo número e solicita pagamentos. A vítima, acreditando, faz os pagamentos de boletos ou Pix, etc. E na última segunda-feira, fomos contactados pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, numa ocasião em que uma vítima, após ter sido supostamente chamada no aplicativo de mensagem WhatsApp por uma pessoa que se passava por uma filha dele, acabou entregando os valores na quantia de cerca de R$5.000. Identificando que um desses beneficiários estava aqui em Goiânia, foi feito contato conosco, nós partimos na busca desse beneficiário inicial desses valores. O encontramos, demos voz de prisão, o prendemos em flagrante, trouxemos à delegacia. Após trocas de informações de inteligência, pesquisas e outras diligências, identificamos que 3 outras pessoas haviam comprado 4 contas desse primeiro suspeito. Também as identificamos, buscamos, prendemos. Trouxemos todos à sede da delegacia, foram colocados, depois dos procedimentos de praxe, à disposição do Poder Judiciário, que houve a decretação, inclusive, das prisões preventivas desses 4. A organização criminosa fez outras vítimas, além dessa do Mato Grosso? A investigação seguirá pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, porque a competência define que o domicílio da vítima é que será o competente para a investigação e processo. Então, eles seguirão com essa investigação, mas destaca aqui a integração entre as polícias, que da mesma forma combate o crime sem fronteiras por conta dessa interação, facilitando assim todo o sistema de justiça criminal. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central.